Olá, boa tarde. Os apaixonados pela leitura não dispensam por estes dias uma visita à Feira do Livro de Lisboa. Entre as editoras ali presentes conta-se a Paulus, com novidades e apostas de que nos vai falar dentro de instantes o padre José André. Antes, porém, ficamos com o essencial da atualidade informativa. Dom Amândio Tomás celebrou com as comunidades o Dia da Diocese de Vila Real. A Igreja Católica saiu à rua no Dia da Diocese de Vila Real, que teve lugar em Mondim de Basto. Na junção das várias comunidades, dos variados carismas, movimentos ou associações, procurou-se mostrar uma Igreja com futuro, apesar dos desafios que enfrenta. Um dos fatores determinantes na nossa Diocese é o problema demográfico. É que temos pouca gente, temos 264 paróquias, mas algumas delas são quase residuais. Temos gente velha, porque os novos vão à procura de emprego, vão para o litoral ou para o estrangeiro. Portanto, esta é a hemorragia populacional. E sem ovos não se fazem omeletes. Por conseguinte, nós precisávamos de segurar a gente nova. A exemplo desta onda que percorreu as ruas de Mondim de Basto, a Igreja Católica na região quer privilegiar cada vez mais o dinamismo e a ação missionária como forma de chegar e entusiasmar a sociedade, e em particular os mais novos do território. Uma pastoral que deve ser cada vez menos de manutenção, mas mais de deslocação, de êxodo, a Igreja à procura, a Igreja em saída, como o Papa nos diz repetidamente, dizendo que devemos levantar-nos do sofá e deixar de estar instalados para ir à procura de quem precisa e quem podemos falar e devemos falar de Jesus Cristo. Ao longo deste dia da Diocese de Vila Real, membros do clero e da vida consagrada, sacerdotes, religiosos, religiosas, testemunharam junto da comunidade a alegria da sua vocação. Atualmente são 13 as congregações religiosas em missão na Diocese, que se debate com as dificuldades próprias de um território desertificado e mais afastado dos grandes centros urbanos. Sem dúvida que se vai sentindo algumas congregações a fecharem comunidades na própria Diocese. Desde que estou ali há 8 anos, talvez já tivessem fechado 5 comunidades, penso eu. Na medida em que nós vivemos com fidelidade e demonstramos a nossa felicidade aos jovens, penso que já seremos um ponto de atração. Ao longo da caminhada, aproveitamos para aprofundar a linha de ação que vai orientar este ano pastoral, mais dedicado aos mais novos. Sou catequista e a gente hoje em dia tem que cativar muito para chamar os jovens, porque eles acham uma seca ir à missa, ir à catequese. Nós, por acaso, na nossa freguesia, estamos este ano a formar um grupo de jovens e tem sido um bocado complicado chamá-los. E se não for estas coisas, não uma catequese maçuda, mas uma catequese de uma pessoa ir ao cinema com eles, uma pessoa sair, ir estar com eles, no meio deles, e chamar principalmente os líderes, porque esses líderes dos grupos são os que chamam os outros. Nas principais artérias de Mondim de Basto, as comunidades congregam-se para saudar esta manifestação de devoção e de fé. As pausas são utilizadas para desafiar alguns jovens a explicar o que é que os atraiu a pertencer a determinado movimento católico ou mesmo a uma vocação específica. Eu ando no seminário e desde novo que ia ajudar o seu padre lá na Alexó. Pronto, a partir daí comecei a gostar, pronto, e estou aqui. Ao início eu entrei por causa da minha irmã que já era, mas depois é quase como uma família, vamos fazendo atividades juntos e vamos conhecendo não só os de Mondim, mas da região de Vila Real. Tu és de que paróquia? Ou... Mesmo de Mondim de Basto, sim, 1237.
E o que é que se aprende nos escuteiros? O que é que os jovens aprendem para a vida nos escuteiros? Eu acho que acima de tudo autonomia, aprendemos a não depender tanto das pessoas e ao mesmo tempo a aprender com os outros. O futuro é dos jovens, quer queiramos, quer não, e por conseguinte serão eles próprios, devem ser eles próprios protagonistas, obreiros do seu próprio futuro. E vamos tentar cativá-los de forma a que eles se deixem enamorar de Jesus Cristo e ao mesmo tempo coloquem a vida ao serviço para as causas nobres. Neste dia de festa para a Diocese de Vila Real, o cortejo culminou com uma celebração eucarística no Estádio Municipal de Mondim de Basto. Num local habitualmente marcado pela busca do golo e da vitória, da oferta do suor e do esforço em prol da glória, celebrou-se também uma dádiva, a dádiva de cada um a Deus e ao próximo. Dia da Igreja Diocesana de Aveiro sublinhou o desafio de viver a fé na sociedade atual. A ocasião era de festa, com centenas de famílias, membros do clero e da vida consagrada, responsáveis e representantes de vários movimentos católicos, a encontrarem-se com Dom António Moiteiro no Parque Infante Dom Pedro, em Aveiro. Mas também tempo para uma reflexão acerca do lugar que a fé ocupa no meio das comunidades. Este dia da Igreja Diocesana de Aveiro encerrou um congresso eucarístico que envolveu arciprestados e paróquias na necessidade de valorizar mais a Eucaristia como centro de toda a vida cristã, pessoal e comunitária. Para Dom António Moiteiro, além da perda do significado do domingo, como dia privilegiado para a celebração da fé em família, está em causa a quebra do valor que as pessoas dão hoje ao mistério celebrado à mesa da Eucaristia. Que não apenas o domingo seja tempo de obrigação de missa, obrigação entre aspas, tempo de descanso, mas seja sobretudo tempo de encontro com o ressuscitado. E este é que é o trabalho que temos a fazer, porque se eu o fizer, o domingo terá outra dimensão. A Igreja Católica de Aveiro está apostada em ajudar as comunidades nesta busca e já identificou alguns valores-chave a trabalhar. A comunhão e o reforço dos laços comunitários para que a conversão pastoral seja possível. O segundo foi a formação cristã, dando prioridade aos adultos e aos jovens. E o terceiro desafio foi a pastoral vocacional em todos os níveis. Vocação à santidade, vocação matrimonial, vocação de consagração, que vai ser o ponto de partida do próximo triênio pastoral. Da parte dos membros do clero, há a consciência de que, por vezes, a forma de chegar às pessoas nem sempre é a mais adequada e que momentos deste género, em comunhão, em festa, ajudam a fazer passar melhor a mensagem, sobretudo aos mais jovens. Se por um lado há alguma dificuldade na transmissão da linguagem, que utilizamos por vezes uma linguagem mais erudita ou mais complicada, estes momentos ajudam a descomplicar e a perceber esta comunhão que temos que fazer. Eu pessoalmente estou encarregue da Pastoral Juvenil, sou o diretor da Pastoral Juvenil, não estou em paróquias neste momento e portanto é também este trabalho de ir trazendo os jovens, fazendo chegar esta mensagem de comunhão, de unidade, de festa, porque a Eucaristia é suposto também ser esta festa. Procuramos hoje em dia da Igreja Diocesana também mostrar mais velhos, mais novos, crianças, jovens, adultos, todos juntos em torno da Eucaristia, que é esta presença de Deus junto de nós. Para o sacerdote é essencial que a Igreja também se assuma hoje como um refúgio no meio da sociedade vertiginosa em que vivemos. Aqueles que estão a trabalhar, que conseguiram a sorte de estar a trabalhar, não é,
tem que se agarrar ao trabalho e por vezes isso significa trabalhar ao domingo, trabalhar ao sábado, trabalhar 48 horas, às vezes por dia parece. E portanto é conseguirmos ajudá-los a perceber também que é preciso parar, que é preciso serenar. Até de um ponto de vista antropológico o domingo começa a cada vez mais a fazer sentido, que é parar, precisamos parar de estar com a família e com a nossa família, que é a família dos filhos de Deus. Quando chamados a sair e a participar pelo testemunho e pelo entusiasmo, os mais novos dizem presente. A igreja é isto, é nós sairmos da nossa casa, sairmos do nosso, nesse caso, dos nossos movimentos e dar este testemunho a qualquer um que apareça no nosso caminho. Preciso essencialmente que a igreja chame os jovens, porque eles sozinhos não vão lá, e estas atividades são muito boas para eles poderem ter contacto com outro tipo de pessoas, com outros movimentos e também com outros jovens que têm vivências semelhantes às deles. Mas da parte dos pais também tem de haver empenho e compromisso na educação na fé cristã das novas gerações. O que me fez estar ainda hoje aqui foi termos uma família unida em casa, em que íamos à missa com os nossos avós, com os nossos pais. Hoje em dia os pais querem o domingo para descansar e não levam os filhos, mesmo com vontade. Eu tenho essa dificuldade na infância missionária, em que as crianças querem estar, mas os pais não os levam. Portanto, temos que criar dinâmicas para que os jovens e crianças voltem e venham para a igreja. Como referiu o casal Almeida, que veio da paróquia de São Bernardo com os seus 3 filhos, às vezes há a sensação de que se está a caminhar um pouco contra a corrente. Tentamos passar os valores cristãos aos nossos filhos, que muitas vezes não é fácil, porque até nos sítios onde eles se movimentam, hoje em dia sentimos que a fé já não está tão presente e, portanto, mesmo as famílias também já se organizam de outra forma e, portanto, nós tentamos passar os valores cristãos da melhor forma e da forma que melhor sabemos e, portanto, acho que estes encontros também são importantes para isso, exatamente para eles perceberem que não somos únicos, que fazemos parte de uma comunidade. A procura tem que ser de ambas as partes e a Igreja também deve procurar chegar mais perto perante os dias de hoje e as necessidades que existem. Que é uma realidade sempre a mudar, mas para mantermos determinados valores e determinados princípios temos efetivamente de manter a nossa fé forte para conseguirmos efetivamente dar um bom exemplo, que é isso que como pais nós tentamos fazer. Na homilia da missa deste dia da Igreja Diocesana, no Parque Infante Dom Pedro, o Bispo de Aveiro pediu maior atenção às famílias mais fragilizadas e a problemas como o trabalho precário e a exclusão dos mais idosos. Dom António Moiteiro saudou ainda o chumbo à legalização da eutanásia no Parlamento português, considerando esta decisão como um sim à vida. Agência.eclésia.pt já sabe que este é o endereço que lhe abre o acesso aos temas da atualidade informativa na Igreja Católica. O livro de temática religiosa tem vindo a ganhar expressão no mercado livreiro e as editoras católicas têm também multiplicado as propostas literárias. Está connosco o padre José André, da editora Paulos. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Obrigado pelo convite. Por estes dias, certamente, a Paulos muito focada na Feira do Livro de Lisboa. Sim, desde há uns anos consideráveis que se nota realmente o investimento, desde logo a preocupação em proporcionar a quem visita a feira também uma proposta interessante no que toca ao livro de temática religiosa, por parte da Paulos em concreto. Efetivamente, porque a nossa preocupação é seguir o exemplo de Paulo e servir a Igreja, e assim como Paulo foi capaz de levar o Evangelho até ao Areópago de Atenas, numa multiplicidade de ídolos, levou também ele a presença do Deus único e do Senhor Jesus ressuscitado, também a nossa presença numa feira do livro com uma multiplicidade de propostas, algumas delas não tão cristãs como seria conveniente. É bom que a temática religiosa e podermos apresentar esta proposta do Deus único, que é a missão da Igreja, e por isso a missão da Paulos seja uma mais-valia e uma preocupação da Paulos, claro. E para este ano, em concreto, a Paulos destaca alguns títulos, algumas apostas literárias que levem também em tom de novidade a este certame.
Efetivamente, ou seja, acompanhando os ritmos da Igreja, não podemos esquecer, sem dúvida, o sino dos bispos sobre os jovens e, portanto, foi com essa preocupação que marcámos presença este ano na Feira do Livro. Temos, de facto, toda aquela panóplia de produtos do UCAT, a Bíblia, o Duquet, o Catecismo, enfim, todos esses produtos. Temos o Tweetando com Deus, também um livro que faz algum furor junto da juventude. Depois uma proposta que é uma novidade, Grupos Jovens de Jesus, uma leitura em grupo e grupos jovens propostas pelo Padre Pagola, que nós traduzimos para apresentar à juventude portuguesa uma proposta de leitura continuada da Sagrada Escritura, e depois 2 biografias de 2 jovens que trabalharam imenso durante a sua vida para alcançar este ideal de santidade. Um brasileiro, Guido Schaffer, médico, que morreu, era um apaixonado pelo surf, e outro, um português, Luís, uma luz que se espalha, que também foi um jovem português, um bom exemplo de um cristão que deu tudo para servir os outros. É um investimento sempre, todos os anos, de resto também nas suas livrarias, por parte da editora Paulus, desde logo porque é também o seu carisma, não é? Efetivamente. É uma preocupação nossa constante de servir a Igreja, efetivamente, e de servi-la com aquilo que são, com aquilo que tem de melhor. E o melhor que a Igreja tem é o Evangelho. Portanto, essa é a nossa preocupação nas nossas livrarias, na Feira do Livro, onde quer que estejamos presentes. A preocupação não é tanto aquela do investir, porque há sempre investimento, é aquela de levar a mensagem cristã, o Evangelho, a quem dele necessita. Nesta Feira do Livro, a Paulus também não está isolada, há outras editoras católicas presentes, mas também noutros stands há propostas onde a fé também está presente. Nota que hoje em dia há um aumento, digamos, do livro religioso ou o livro de temática cristã, no caso, vai tendo uma presença mais visível, mais diversificada nas várias editoras. Sim, sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, a presença das editoras católicas na feira é significativa. Nós estamos a representar não apenas a Paulus, a Multinova, mas também a Editorial Caritas, a Liam, Edições Salesianas, Edições Carmelo, o Secretariado Nacional de Liturgia, ou seja, outras editoras com outras temáticas ali presentes. Também estão as irmãs Paulinas Multimédia, portanto, há uma presença religiosa, esta de clara denominação cristã católica. Efetivamente, estou em crer que há outras presenças cristãs e do livro religioso noutras editoras, nem sempre bem catalogadas, porque às vezes confunde-se aquilo que é religião com esoterismo, mas sim, há uma presença cada vez maior. Acho que há uma apetência também por aquilo que são estes temas de fé, o que não deixa de ser um bom sinal e um bom presságio. Nas editoras católicas, no caso da Paulus em concreto, também, não sei, poderei estar errado, mas tem havido uma certa mudança no sentido de, há umas décadas atrás, a proposta do livro religioso era mais focado na piedade, nos temas teológicos, e agora há mais também uma proposta de fazer uma leitura cristã da realidade, de trazer determinadas realidades comuns às pessoas e abordá-las e olhá-las na perspectiva dos evangelhos, não é? Efetivamente, a evangelização não pode ser feita desencarnada da realidade em que está inserida. E o mundo evoluiu e, portanto, também as necessidades dos homens de hoje são distintas de há umas décadas a esta parte. E, portanto, claramente, hoje há outras preocupações. Não apenas só a piedade, não apenas só a interpretação teológica, mas outras interpretações mais próximas da realidade concreta. Ajudar a ler a vida. Ajudar a ler a Bíblia sempre à luz. Ajudar a ler a vida sempre à luz do Evangelho. Sim, há uma preocupação constante de tentar ir ao encontro daquilo que são as necessidades de hoje. Não são apenas de piedade, também para muitos não são apenas de teologia, porque a maioria das pessoas, mesmo com fé, não tem por que fazer teologia, tem que usufruir dela e dos seus avanços, mas não tem por que a fazer e nem tem que ler apenas livros teológicos. Então há outras propostas e curiosamente, não são novas, estão a ser repropostas. Estou a pensar nos clássicos
espiritualidade portuguesa, romances e literatura geográfica de escritores de grandes nomes, como Guedes de Amorim, Francisco Costa, que marcaram o seu tempo com obras literárias, com um fundo católico, e que nós agora tendemos a repropor, porque percebemos a necessidade que o nosso público tem desse género de literatura. E nesta aposta nos jovens este ano, há percepção pela vossa parte que os jovens se estão a reconciliar com a leitura, apesar de muito gravitarem muito neste universo digital, que ainda descem ao papel e à leitura? Não sei se é um descer, se é um subir. Se é um subir. Mas sim, há claramente um interesse pelos jovens em usar todos os meios que eles têm disponíveis. Não quer dizer que transitem de um e abandonem o outro, conseguem claramente fazer aqui um híbrido muito interessante entre uns e outros, até porque o papel tem esta mais-valia de poder ser riscado, sublinhado, se poder claramente ficar com as marcas do tempo e do uso, e isso é bom para todos, não apenas aos jovens, mas aos mais velhos. Não me parece que seja uma descida, apenas uma complementariedade que os jovens hoje conseguem fazê-la muito melhor do que as gerações que os precederam, porque claramente não eram nativos digitais e, portanto, é mais difícil fazer o complemento para os jovens de hoje, é inato. E estar na feira, desde logo, não é apenas apresentar um livro, mas é também a oportunidade para entrar em diálogo com quem passa, não é? Com quem tira uma dúvida, questiona um título, quer saber mais. É uma oportunidade muito de estar próximo das pessoas. É, sem dúvida, a oportunidade, porque, como lhe disse no princípio, como Paulo no Areópago de Atenas, mais do que possíveis resultados em termos económicos, é importante os resultados em termos da proximidade. E a proximidade ali é mais do que evidente. Não é tanto a igreja que está de portas abertas à espera de quem entre, é a igreja que vai aos locais onde as pessoas estão. De notar que nós temos 3 jovens religiosos em permanência na feira, nos mais diversos horários, portanto, o religioso a marcar presença na feira, e depois quer com os inúmeros lançamentos e apresentações que vão decorrendo ao longo de todo o tempo, que vão tornando visível o rosto da igreja na Feira do Livro. Muito bem, Padre José André, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Eclésia. Deixo o convite para que logo acompanhe também a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 pelas 22h45. Pela nossa parte, fica o desejo de uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.